Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, aqui no nosso santuário, nesta manhã de domingo, e caríssimos irmãos e caríssimas irmãs que através da rádio difusora e das nossas redes sociais estão conosco unidos acompanhando esta Santa Missa. A palavra de Deus é sempre uma pérola preciosa na nossa vida. E neste domingo torna-se igualmente preciosa. Mas Deus vem com uma grande quantidade de pérolas preciosas neste domingo para enriquecer a nossa vida. Um dos primeiros ensinamentos que nós recebemos, ele vem nos dizer através do apóstolo na segunda leitura: não vivam como os pagãos, porque os pagãos não conhecem Jesus. Nós somos cristãos batizados e como pessoas batizadas nós conhecemos Jesus. E não conhecemos Jesus apenas através da Sagrada Escritura ou de outro livro que já lemos. A Sagrada Escritura nos ilumina, nos fortalece e abre a nossa mente para perceber a presença de Jesus, realizando muitos sinais, muitos milagres dentro da nossa vida de cada dia. Todos os dias, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos dá sinais da sua presença, do amor do coração de Deus. E aí vem um segundo ensinamento para perceber e abraçar Jesus e seus sinais, os seus milagres. Nós precisamos acreditar nele, pois somente quem nele acredita, quem possui fé, experimenta de uma forma muito evidente a presença dele na vida de cada dia. Por isso que uma pessoa que tem fé, muitas vezes testemunha para nós, ela está passando um momento terrível, difícil dentro da vida. Pode ser uma doença, pode ser uma tempestade vinda através de um problema muito sério dentro de uma família ou na sua empresa ou onde ela trabalha. Sei lá de onde vem aquele problema, mas você olha para aquela pessoa e quando ela abre a boca para conversar, ela diz: tudo está sendo muito tranquilo. Eu estou passando pelas tempestades, porque na verdade é uma brisa mais forte que veio, pois nesse momento mais do que nunca eu sinto a presença de Deus. Então nós precisamos também ter fé, porque com fé a gente enxerga as grandes tempestades, os grandes problemas que surgem na nossa vida como brisas, porque a brisa é leve, a tempestade é perigosa, mas com Deus tudo se torna uma brisa suave, porque nós o sentimos nos carregando nos seus braços de Pai e nos dando a presença do seu Filho. Um outro grande ensinamento, que é outra pérola preciosa: quantas vezes nós reclamamos, igual os israelitas reclamavam? Eles estavam passando pelo deserto, estavam caminhando para a terra que Deus tinha prometido para eles, onde encontrariam leite e mel, ou seja, a fartura da presença de Deus, e eles seriam vitoriosos. Mas eles começam a ter dificuldades, a sentir um pouco de fome, e eles se lembram do passado, onde eles tinham as panelas de carne lá no Egito, mas eram escravos, e eles reclamam. E Deus ouve a reclamação, o murmúrio deles, e lhes oferece o alimento diário, o maná.
Deus vem dizer para nós neste domingo: você está reclamando da vida que tem, com toda a fartura de bens que você possui? Às vezes a gente se porta na vida como uma criança que talvez vocês em casa já tenham ouvido falar ou visto o comportamento daquela criança. Você fez o almoço com tanto carinho, com tanto zelo, está tão gostosa e perfumada, cheirosa aquela comida, colocou tudo na mesa, a criança diz assim: não gosto nada disso, não tem nada para comer. E você diz: como não? Um dia talvez você tenha falado assim também quando era criança. E quantas vezes diante de Deus nós também falamos assim. Reclamamos sabendo que Ele nos dá tudo e continua nos dando, porque a gente quer ter seguranças neste mundo. E aí nós percebemos que o maná valia por um dia só. Aqueles que quiseram juntar para o dia seguinte, o maná se estragou, porque Deus no dia seguinte providenciaria aquilo que eles necessitavam. Então, meus irmãos, Deus providencia hoje, amanhã, depois de amanhã, como ontem providenciou o alimento que a gente precisa. E o alimento especial que Deus providencia todos os dias para nós é o pão do céu, como escutamos no Evangelho. E esse pão do céu, Jesus diz: eu sou o pão do céu. Ou seja, Ele é o alimento que a gente precisa. Nós cantamos em resposta à primeira leitura: o Senhor nos deu o pão do céu. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente fica tão ansioso, preocupado, querendo os pães da terra. E não sei se vocês já perceberam dentro da própria vida, que quando a gente fica ansioso para ter o pão do céu, a gente nunca encontra esse pão. Mas quando a gente tem serenidade, a gente encontra esse pão. Porque Jesus é a paz que eu preciso. Jesus não é a guerra que eu busco. Jesus é a paz. Para ter o pão do céu, eu não preciso ter ansiedade, mas eu devo ter a certeza de que Ele me ama. Ontem, hoje, sempre me dá a sua graça para me sustentar. Caminhando para o encerramento da homilia, nós percebemos, meus irmãos, que precisamos abandonar o homem velho, como São Paulo disse na segunda leitura, e adquirir o homem novo. O homem velho é Adão, que desobedece a Deus, que desconfia de Deus, que quer adentrar naquilo que não é permitido, e por isso peca, por isso se afasta de Deus. O homem novo é Jesus, que foi obediente ao Pai, que trouxe a misericórdia, o perdão e a vida para todos nós. Então, meus irmãos, nós vamos conseguir muito maná, ou seja, muita graça da providência de Deus todos os dias, se abandonarmos as coisas fúteis da vida e abraçarmos as coisas sérias, importantes, valiosas, tendo uma certeza: tudo que eu precisar realizar e todas as portas que eu entrar, eu devo ter paciência e calma, pois eu posso ser uma pessoa agitada e querer entrar na primeira porta que eu encontro e entrar de uma forma tão rápida
que às vezes eu não consigo enxergar que depois da porta não tem nada, tem um buraco. E eu vou cair naquele buraco. Se eu tiver a prudência da serenidade, da presença de Deus na minha vida, eu vou abrir a porta e vou perceber, nessa porta não tem nada para mim. Eu vou aguardar a próxima, pois eu fui afoito. Toda pessoa afoita, toda pessoa que canta vitória antes de fazer a guerra, vamos assim dizer, ela não vence, porque é preciso lutar consigo mesmo e com a vida, tendo o pão do céu conosco, que nos alimenta para a vida eterna, que é Jesus, pois com Ele a gente vence. Se pensarmos no homem velho que existe dentro de nós, nós nunca teremos vitórias. Que este domingo seja muito feliz e abençoado, iluminado e fortalecido por Deus dentro da nossa vida, para podermos todos os dias receber o pão do céu, o alimento da vida eterna. Saber que Deus me segura, que Deus me ama, que Deus me sustenta, que Deus me dá a sua graça. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,